povo! Tudo bem, hein? Começa assim o vídeo de hoje com cara lavada, assim, nada de maquiagem, que hoje vai ter resenha do corretivo da Dylos e esse aqui tá reformulado. Pra quem não conhece, esse daqui é o corretivo Soft da Dylos. Como eu falei, ele tá reformulado. Ele foi lançado há um tempo atrás junto com a base, até a base Soft, essa daqui, que já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Se eu não me engano, no mesmo vídeo eu falei sobre esse corretivo Soft, só que eu não tinha gostado dele, a cobertura dele era praticamente nula, assim, pelo menos na minha opinião. Mas agora eles reformularam, fica até escrito aqui, ó, tem um adesivo aqui, nova fórmula à base de silicone, então fica de olho quando você for comprar. Eu recebi esse corretivo aqui da própria Dylos, foi no evento que teve lá no Instituto Dylos, que tá muito legal. Eu mostrei um pouquinho pra vocês pelos stories, né? E lá eu recebi esse kitzinho aqui, ó. E dentro veio a base, né? Que eu já tinha, inclusive a minha está acabando, então eu fiquei super feliz que eu já recebi a minha outra. Veio também o pó compacto, né? Que está ao contrário. O pó compacto também tem resenha aqui já no... Acho que é só no post do blog, no caso, mas vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E também veio o corretivo reformulado. O que eu achei bacana, gente, é que eles falam assim, se sua base é da cor 8, tanto o corretivo quanto o pó também vão ser da cor 8, sabe? Até da resenha do pó compacto, vocês vão ver aí que eu falei que a minha cor era a cor 6. Mas é porque, na verdade, eu acabo usando pó basicamente só na área da olheira. E como na área da olheira eu gosto de deixar um pouquinho mais claro, então eu uso 6 pra ficar mais claro. Mas hoje eu tô aqui mesmo pra falar sobre o corretivo que está de nova fórmula. Testei bastante pra contar pra vocês e hoje eu vou mostrar tudinho. Começando então pela embalagem. E o aplicador é como se fosse aplicador de gloss, de pincel, sabe? Ele é bem grandão assim, ó. Bem preciso, bem firme assim. Vamos agora para a aplicação. Eu diminui um pouquinho a luminosidade porque a luz ajuda o nosso rosto a ficar meio perfeito, né? Então eu diminui um pouco para vocês verem aqui um pouco mais da minha olheira. Vou aplicar o corretivo somente desse lado aqui para vocês verem. Eu tô olhando ali pro lado que eu tô me guiando pelo visor, tá? Eu vou aplicar aqui com o próprio aplicador, né? Assim. A consistência dele, gente, é cremosinha, mas ele não é tão cremoso. Ele é mais líquido do que cremoso, na verdade. E agora eu vou aplicar com o dedo mesmo, dando batidinhas. E eu gosto de olhar pra cima, né, gente? Então eu que venho dando batidinhas. E olha como é que ele rende. Eu apliquei aquela quantidade e ele, olha só, rendeu bastante. Tô até aplicando aqui, ó, na pálpebra também. Ó, acabei aqui de espalhar ele e percebam que ele fica mais claro do que a minha pele. Pra usar somente o corretivo, eu não consigo usar, ó, tá vendo que ele fica bem mais claro. Mas quando eu uso com a base, ele dá aquele lance de luminosidade aqui abaixo, sabe? Que eu gosto. Mas assim, se eu quisesse um corretivo pra usar apenas o corretivo, sem base nenhuma, como eu gosto de usar às vezes, né, que eu conto pra vocês, eu acredito que eu teria que pegar um tom mais escuro, que eu acho que é o 10. Mas olha, gente, ele fica bem sequinho, tipo, eu não sinto mais o corretivo aqui. Ele deixa a pele bem gostosa, não deixa nenhuma sensação aveludada. Tipo, basicamente eu nem sinto que eu tô de corretivo. Cheguei aqui bem de pertinho pra vocês verem, ó, desse lado tá com corretivo e desse lado tá sem. Na minha opinião, ele é um corretivo de leve pra média. Ele não tem uma power cobertura, mas ele também não promete alta cobertura mesmo, sabe? Então, enquanto a isso, ele tá cumprindo com o que ele diz realmente. Mas na minha opinião, é mais leve pra média, é um corretivo que eu uso mais pro dia a dia. O que eu achei bacana dele, gente, porque ele tem essa textura que fica bem sequinho na pele, como eu falei, sem deixar esturricado, e deixa uma pele bonita, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Não acumula aqui nessas linhas finas que eu tenho aqui embaixo. Desse lado aqui, eu vou aplicar a base e depois o corretivo pra vocês verem como que fica com a base e corretivo. Vou aplicar então a base desse lado, vou aplicar a base número 8, né, na cor número 8. E vou aplicar com um pincel que eu também recebi lá, ó, que também é da marca, da Dylos. E é esse pincel de escovinha, escovinha não, escova, não, escova, né? Ih, gente, fiquei confusa. Eu nunca usei ele, vou testar agora pela primeira vez. Então eu vou aplicando aqui a base. Ó, tá vendo como a base fica mais escura? A base fica bem no meu tom mesmo. Já posso dizer que eu gostei muito desse pincelzinho, viu? Achei o tamanho dele bom, nem grande nem pequeno. Espalha super bem. Não achei que ele suga muito o produto, sabe? Gostei. Mas, né, pra ter resenha, preciso testar mais vezes, que essa é a primeira vez só que eu uso ele, né? Essa base também não tem uma alta cobertura, também é uma cobertura assim de leve pra média, uma cobertura que eu gosto muito também, mais pro dia a dia. Mas eu sempre falo com vocês que eu gosto de base que dá uma cobertura, mas que não fica muito pesada, né? E essa da Dylos realmente faz isso. Mas se quiser saber mais a respeito da base, eu vou deixar o link aqui em cima, né, como eu falei com vocês. Então agora eu vou aplicar o corretivo aqui, daquele mesmo jeitinho que eu apliquei, ó. E como eu espalhei desse lado aqui com o dedo, esse aqui eu também vou espalhar com o dedo. Ele é muito fácil de espalhar, tanto com o dedo quanto com o pincel, como geralmente eu aplico. Geralmente eu aplico com pincel ou com uma esponjinha. Ele é bem facinho, não tive nenhuma dificuldade quanto a isso.
E olha só quando coloca com a base, como o corretivo já fica perfeito, porque ele dá esse lance de iluminação aqui, mas sem deixar muito brancão, sabe? Porque a gente tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes as pessoas colocam um corretivo tão branco aqui que fica uma coisa meio boa, né? Então assim, como eu falei, eu tô usando ele mais com base mesmo, assim, ó, desse jeito aqui. Sem base eu não consigo usar a cor 08. Mas falando do corretivo em si, eu gostei muito. Pra quem tem muita olheira e tal, eu não indicaria ele, porque como eu falei, não tem uma cobertura alta, tá? Ele seria mais pro dia a dia mesmo, pra quem tem uma olheira assim mediana, que aí eu tenho certeza que vai conseguir usar ele assim tranquilamente, principalmente quando a gente usa com base, né? Porque a base já dá uma cobertura, aí quando põe ele, olha só como é que fica, dá uma cobertura super bacana. Tirei aqui o corretivo desse lado pra vocês verem como que fica a diferença, né, da base corretivo com a minha olheira. E olha só, gente, tá vendo como dá uma cobertura assim média? E os dois, tanto o corretivo quanto a base, estão bem sequinhas, mas não é aquele sequinho de ficar repuxando. Quanto à duração do corretivo, como eu falei, eu usei eles apenas com a base, porque ele ficou muito claro só com ele na minha pele. Então quando eu usava com a base, não foi só a base da Daros que eu usei, foram várias outras, perfeitinho assim, ele ficava em média de 3 a 4 horas. Depois ele começava a ficar um pouco mais claro. Ele não fica manchado nem nada disso, sabe? Ele vai realmente assim saindo naturalmente. E depois desse tempinho aí, você já sente a necessidade de retocar um pouquinho o corretivo, sabe? Mas com o tempo ele não fica oleoso, ele continua sequinho, não acumula aqui nas linhas, nem deixa as linhas marcadas, nada disso. Então em relação a isso tá super aprovado. Voltei aqui com uma maquiagenzinha, né? Só pra tirar um pouquinho daquela cara de chapada. Então finalizar falando aí do corretivo, ele custa em média R$25,90, pode variar um pouco menos, um pouco mais, dependendo de onde você for comprar. Confesso pra vocês que eu procurei pela internet, ainda não vi esse daqui reformulado. Então quando você for comprar pela internet ou não, lembra de certificar se realmente é a nova fórmula, tá? Que a nova fórmula tá melhor do que a outra. Ele tem 8 cores ao total, vai do claríssimo até o marrom escuro. Esse, como eu falei, é a cor 08 bege escuro. Não acho ele tão escuro, mas, né, eu acho que esse é o único ponto, assim, chatinho dele, sabe? Que eles falam que se a nossa base é número 8, tudo é número 8. Mas assim, pra eu usar somente ele, não seria o número 8, sabe? Seria um tom acima. Porque na verdade ele dá esse lance aqui de iluminação. Acho que dá pra ver bem aí como é que fica, né? Pra quem não gosta desse lance de iluminação, teria que comprar o outro tom, o tom acima, pra ficar tudo de uma cor só. Tudo do teu tom de pele. Mas fora isso, assim, eu gostei desse corretivo, mas como eu falei, pra quem procura um corretivo de alta cobertura, pra quem tem muita olheira, eu não indicaria ele, porque tem uma cobertura um pouco mais leve. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Reforçando que a resenha da base e do pó compacto vai estar aqui embaixo pra vocês, também aqui em cima, eu nunca lembro onde é que é. Mas é isso, me conte aí se vocês já acharam esse corretivo da Daros reformulado, o que vocês acharam. Clica aí bastante no gostei se gostaram do vídeo, compartilha o vídeo com as amigas e até o próximo vídeo. Super beijo, tchau!